Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te provar que você foi redpilado desde que você era pequeno. Só que você era ingênuo e imaturo demais para perceber isso. Vamos nessa. Ashorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujat Medunet Yerhenu. Bem, já de cara que eu quero deixar bem claro que, apesar da capa, né, este vídeo não é sobre o filme do He-Man. Eu simplesmente usei isto como um símbolo porque, depois de assistir o filme, isso me levou a uma reflexão que eu quero compartilhar aqui com vocês. Último domingo aí, eu assisti ao filme do He-Man. O vídeo, se você quiser uma crítica, uma resenha, eu tenho um outro canal onde eu falo só sobre filmes também, você pode conferir lá. Foi uma experiência muito curiosa, porque eu gostei muito do filme e eu não gostei também muito do filme. De forma que o filme tem muitos problemas e muitas coisas legais, né? A coisa legal é a nostalgia do He-Man, de todo mundo que foi criança daquela época, né? E o que existe de ruim de filme são problemas de roteiro e de desenvolvimento de personagem. E de todos esses problemas, nada personifica pra mim mais o maior problema do filme do que a Teela, que era meio que assim a namoradinha do He-Man. Quer dizer, ela nunca foi namorada do He-Man, na verdade, o He-Man era crush dela. Pelo que eu lembro, quando eu era muito pequeno, a Teela era meio que... Ela tinha uma relação meio peculiar com o He-Man, porque ela era amiga do Adam, né, que era a identidade normal do He-Man, e ela era absolutamente apaixonada pelo He-Man quando ele se transformava. Só que ela não sabia que um era o outro. O que, assim, é meio ridículo, porque na nossa infância, né, o personagem é literalmente o mesmo. Ele não usa máscara nem nada. Enfim, uma das aquelas coisas meio ridículas, engraçadas e peculiares, assim, que só uma criança é capaz de relevar isso, né? Pois bem, no filme eles abordam isso de uma maneira completamente diferente. Na verdade, ela é que vai resgatar ele, já conhece ele como Adam, né, naquele mundo, e ela também já sabe que ele é o príncipe, e ela vê ele se transformando no He-Man, portanto ela já sabe de tudo desde o início. De forma que a personagem ela foi completamente descaracterizada. E ela não foi descaracterizada apenas nesse aspecto da história dela. Ela foi descaracterizada como personagem. Porque a personagem é muito mal escrita. Tentaram transformar ela, e eu vejo que isso é uma onda muito recente de Hollywood, né, numa feminista empoderada. De forma que, assim, ela percebe que o He-Man é muito mais foda que ela, mas ao mesmo tempo o He-Man é retratado como um mongoloide desde sempre, assim. Desde quando ele era pequeno, por ser mais novo, até quando ele era grande, porque ele é desajeitado, não treinou pra ser um guerreiro. E ele só se torna esse guerreiro se tornando o He-Man, né? E, assim, ela percebe que ele é um mongoloide, mas com o tempo vai passando, ela ainda consegue ver ele como He-Man como absolutamente desinteressante. Tem uma cena, inclusive, assim, enfim, não é spoiler do filme, porque isso tem, inclusive, em trailer, né? Basicamente, a nave cai e ele vai fazer um favorzinho pra tentar chamar a atenção nela, levanta só com um braço, assim, a nave inteira, coisa que ela não consegue. E, assim, uma clara demonstração de força, de vigor, de olha como eu sou foda. Ele está claramente interessado nela. E mesmo depois de tudo que ele fez, meio que isso é só a cerejinha do bolo, né? De salvar todo mundo, enfim, de ser um guerreiro foda, ela aparenta assim, ser completamente indiferente a ele. Quase como uma mulher frígida. O que, assim, é o completo oposto da personagem, uma vez que a Teela é completamente apaixonada pelo He-Man. Então, assim, eu sinto que o roteiro sofreu dessa contaminação pós-moderna doentia de tentar achar que qualquer demonstração de vulnerabilidade ou de interesse romântico de uma mulher é um problema. E a forma como eles responderam a isso é tentar transformar a Teela numa puta mulher foda, que em momento algum se atrai pelo He-Man, e ela é foda ali, ela vê o He-Man mais como um problema do que... Enfim, ridículo, completamente descaracterizado o personagem, simplesmente para reformular esta personagem como uma mulher empoderada, independente, não sei o que. Enfim, descaracterizou a personagem e transformou ela numa caricatura tosca de uma feminista empoderada. A atriz, inclusive, é brasileira, mas ela, assim, não acho que ela seja uma má atriz, eu só acho que a personagem foi muito mal desenvolvida no roteiro, né? Enfim. De forma que
Isso era muito interessante porque a gente, quando era pequeno, não percebia que, assim, a personagem, isso era uma clara demonstração da hipergamia feminina, né? No sentido de que o mesmo cara, só que com identidades diferentes, fazendo coisas diferentes, era capaz de mostrar, de incitar na mulher um absoluto interesse. E na versão normal dele, na versão beta dele, vamos dizer assim, ele era absolutamente desprezado. O que era uma evidência muito grande da hipergamia feminina, uma vez que prova que o que atraía a mulher no cara não era ele enquanto indivíduo, era o poder ou o valor que ele demonstrava. Era isto que incitava a hipergamia dela. E nós fomos bombardeados durante toda a nossa infância com isso. Eu não sei se você percebeu. Acho que um outro caso muito clássico é o do Homem-Aranha, né? A, a Mary Jane, nos filmes lá do Tobey Maguire, ela acha o Peter Parker meio abobalhado e o Spider-Man é um cara foda, o super-herói, enfim. Isso também é muito bem retratado naqueles filmes clássicos do Superman do Christopher Reeve, onde a Lois Lane, achava o Superman, o Clark Kent, né, completamente abobalhado, e isso era de propósito, né? Ele meio que fingia ali, ele era o Superman que tinha que fingir que era um cara normal, ao passo que ela era completamente deslumbrada pelo Superman. O que era isso? Era uma forma muito simbólica e pedagógica destes mitos modernos de demonstrar o profano feminino. Só que, evidentemente, todos nós éramos muito pequenos, muito ingênuos para perceber isso. Ou seja, lá na nossa infância já era demonstrado certos aspectos do profano feminino que a gente, em função da nossa ingenuidade, não era capaz de perceber. E eu sinto que isso virou uma tônica, assim, muito grande nas obras, de forma que as feministas, assim, eu chamo os super-heróis, ou as revistas de quadrinhos, ou qualquer outra coisa, chame do jeito que você quiser, como mitos modernos, porque é isso que essencialmente eles são. Eles são histórias simbólicas de personagens heróicos, enfim, eles são os mitos modernos, goste você ou não. Da mesma forma que o Hércules foi no passado o grande herói da Grécia, o Superman, o Homem-Aranha, o He-Man foram para minha geração. Enfim, isso está fora de questão porque isso é muito auto-evidente, né? E de alguns anos para cá, isso meio que teve uma mudança drástica, né? Eu percebi, talvez o personagem mais simbólico de todos disso foi aquela Rey no Star Wars. A franquia recente do Star Wars não foi um fracasso por acaso. Ela foi um fracasso porque os personagens de Star Wars são péssimos, os modernos, né? Os clássicos, os antigos, a Leia, o Luke, são personagens incríveis. Boa parte do que Star Wars se tornou foi por causa de que estes personagens eles tinham personalidades muito fortes, muito definidas. Enfim, a Leia, mesmo sendo uma mulher, ela era uma mulher poderosa dentro da sutileza feminina, né? Ela era uma princesa, ela era corajosa, ela não ficava de conversinha fiada, ela ia lá e fazia diferença, mesmo não tendo os mesmos poderes Jedi que o Luke, né? Então, assim, era uma personagem muito bem escrita. Não por acaso ela se tornou icônica, né? Agora, uma personagem feminina, que é a protagonista, que foi representada neste mesmo universo, assim, décadas depois, com esse nova franquia de Star Wars aí, a Rey é ridícula. Um dos motivos pelo qual ninguém conseguiu se identificar com aquela personagem é porque, além de ser mal escrita, né, ela era simplesmente uma mulher foda que não foi treinada por ninguém, daqui a pouco ela tava com os poderes Jedi e não sei o que. E, bom, uma mulher que não corre riscos, que não cresce com os problemas, que não enfrenta desafios, que ela simplesmente é foda porque ela é foda, qual a graça que um personagem desse tem? Que desafios ele transcende para se destacar, para crescer, para evoluir? Se ela é uma personagem pronta e super fodástica, qual é a graça? Quem se identifica com um personagem desse, né? Não é por acaso que a franquia foi um fracasso, né? Existe até um conceito no cinema, né, chama Mary Sue, né? É a personagem meio que com todos esses trejeitos feministas aí. E uma outra personagem que também que me veio à memória recentemente, que foi um grande fracasso, foi aquela Capitã Marvel, aquela Brie Larson. Eu lembro que ela entrou ali nos últimos filmes aí dos Vingadores ali, da franquia lá do Thanos, né? A Marvel decaiu bastante, né? Não foi só Star Wars, né? A franquia da Marvel Studios também caiu bastante. E eu lembro que lá no final da saga do Thanos, eles deram um jeito de incluir ali a Capitã Marvel. De um jeito assim completamente mirabolante, uma personagem que não tinha relevância nenhuma, surgiu lá com uma mulher super poderosa que soltava poder, que era invulnerável e o cacete.
E todo mundo ficou empolgado com aquela personagem, porque simplesmente é uma personagem, assim, clássica, né, dos quadrinhos. Embora eu ache uma personagem bosta, porque, assim, o Capitão Marvel original, ele era um herói muito interessante, né? Ele era meio que o Superman da Marvel. Era aquele alienígena que veio pra Terra, todos se afeiçoaram com ele, e ele virou o redentor da humanidade, né? Muito parecido com o Superman, né? Não por acaso ele carrega o próprio nome da editora, né? O Capitão Marvel, né? E de uma forma ridícula, a Marvel meio que se livrou desse personagem clássico, fez ele morrer, e fez simplesmente uma personagem feminina tomar o manto dele. E substituir ele completamente nos quadrinhos, de forma que hoje ele é meio irrelevante, né? Pois bem, no filme, assim, essa personagem surge do nada, ela é fodona, ela tem poder, e ela é toda sisuda, marrenta, ela é a clássica caricatura de uma feminista soberba, que chega se impondo e não sei o quê. E o símbolo absoluto de como isso é ridículo e artificial foi o fracasso subsequente do segundo filme da Capitã Marvel. Que, assim, foi um fracasso retumbante até o ponto da própria Marvel se questionar se ia lançar um outro filme aí da Capitã Marvel, né? Por que isso aconteceu? Porque é uma personagem antipática, uma personagem chata, uma personagem que não demonstra... Assim, existe o chamado profano feminino e o sagrado feminino, né? Eles perpassam todos os mitos de todas as culturas, né? O que seria o sagrado feminino? Seria a capacidade da mulher ser mais cuidadosa que o homem, ter mais inteligência emocional que o homem, conseguir sair de certas situações por meio de um jogo de cintura ali que um homem sequer conseguiria sair, e se saísse fosse na porrada. E não tem personagem que representa isso melhor que a Princesa Leia, como eu citei a vocês. É uma personagem feminina, uma heroína, muito bem escrita. Agora, comparar a Leia com todas as personagens é ridículo, porque são personagens soberbas, arrogantes, sisudas. Nem muitas mulheres se identificam com elas, porque no fundo elas são uma caricatura da mulher moderna, da feminista chata e insuportável, né? Pois bem, eu quis compartilhar isso com vocês porque eu senti que esta mudança nos quadrinhos, no cinema, na nossa cultura, aconteceu. Por causa que isso é meio que uma tentativa, é um bug na Matrix. Se você olhar com olho maduro hoje, se você for ver esses mesmos desenhos com maturidade, você vai perceber que certos aspectos do profano feminino são manifestados ali, né? E meio que a Matrix não pode permitir que você tenha acesso a isto, que essa nova geração perceba isso, na verdade. Já que hoje a comunicação é completamente descentralizada, o jovem hoje vive sobre outros paradigmas, eles não tinham como ter acesso a certas ideias hoje. De forma que se ele visse essas personagens demonstrando extremo interesse pelo personagem superpoderoso e absoluto desprezo por quem ele é no dia a dia, na vida cotidiana dele, isso é uma evidência muito clara do profano feminino. De como às vezes as mulheres são dissimuladas, enfim, de como elas são... A Red Pill é essencialmente isso, né? A ideia de que a mulher é interesseira e o que a atrai no homem é o valor deste homem, não é o homem objetivamente, é o valor que ele manifesta, na verdade. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Red Pill, não vou definir isso. Eu não me considero Red Pill, porque Red Pill não é identidade, e mesmo se fosse, eu sou um sujeito absolutamente refratário a identidades, a rótulos, a grupos, enfim. Eu só acho que a verdade importa em qualquer dimensão, seja falada por qualquer pessoa, em qualquer movimento. E o meio masculinista, apesar de ter seus problemas, ele também traz consigo grandes verdades. Agora, quando essas verdades são evidenciadas, quando essas verdades vêm à tona, quando as pessoas percebem que, assim, existe uma verdade muito retumbante ali, é como se toda essa cultura baseada em mentira tivesse que se reconfigurar para impedir que essa verdade se manifestasse. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, esta reflexão que eu tive vendo este filme, e relembrando aqui de muitas coisas clássicas que eu vi na minha infância, né, e vendo hoje com maturidade o quanto a verdade já estava ali presente. A gente apenas era ingênuo demais para perceber isso. Bom, era essa reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Fica à vontade aí na seção dos comentários, curta, comente, enfim. Era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto.
Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.